Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom. Shalom, meu amado. Shalom, Assim, Eliezer, como estamos? Tudo bem? Vamos agora continuar com a segunda parte do estudo que estamos fazendo sobre a crise de identidade no mundo cristiano. Um tema muito importante, gostaríamos que tu pudesse acompanhar com nossa outra segunda parte. Provavelmente vai ter uma terceira parte. E vamos levar esse tema até a conclusão, aonde vamos entender por que há tanta conexão entre a fé cristiana e Israel. E por que será que nos atrai tanto, nos estira tanto aos cristianos também a questão da Bíblia, Israel, o pueblo. Sabemos que o Messias Yeshua HaMashiach, conhecido como Jesus Cristo, como já falamos, é judío, ok? Então nós vamos entender toda a raiz de tudo isto. Pero para compreender é necessário começarmos desde o início, entender o que passou com o povo de Israel, por que hoje existe uma mentalidade teológica que supostamente a igreja cristiana reemplaçou Israel. Tudo isso nós vamos entrar com bastante detalhes. Amém? Amém. Na primeira parte, nós estamos falando sobre a desobediência do povo, a dispersação. Nós vimos que antes de entrar na Terra Prometida, as margens, antes de atravessar o Jardim, o Rio Jordão, aí houve um discurso aonde foi colocado para o povo exatamente a questão do pacto. E para dar já continuação nesse estudo, em Devarim 29:14, nos habla exatamente sobre essas palavras, esse discurso dado antes de atravessar o Jardim. Amém? Amém. Por gentileza, amado. Devarim, Deuteronomios 29, 14 y 15. No estoy firmando este pacto y este pacto bajo juramento con vosotros solamente, que están presentes en este momento, solemne en la presencia del Adón nuestro Elohim, pero también con todos aquellos que no están aquí hoy. Interessante que ao falar esse discurso, falar sobre o pacto novamente com o povo, verdade? Esse discurso não era só com a gente que estava ali, pero também isso abrange toda a descendência do povo de Israel. Por isso que é tão importante entender, porque nós vamos ver através do estudo de que Abraão, o padre da fé, conhecido no meio cristiano, ele é o padre de uma grande nação, que já foi uma grande nação e que todavia pero está para ser restaurada, que é a nação de Israel, pero também ele seria padre de várias nações. Então, o pacto que o Criador hizo com Israel não era só com Israel, não era só com aquela gente que estava escutando naquele momento, pero também não é aquela audiência apenas, mas também com uma audiência no futuro e alcança nós outros nos dias de hoje. E nós vamos ver que quem são eles que não estão ali, verdade? Nós já falamos já na última parte, pero em Deuteronômio 29, 10 e 11 diz, exatamente respondendo, verdade? Hoy habéis estado todos vosotros delante de Yahweh vuestro Elohim, los jefes de vuestras tribus, los ancianos y los oficiales, y todos los demás varones que moran en Israel, junto con sus hijos y mujeres, incluidos los extranjeros que viven en sus campamentos, cortando leña y acarreando agua para su suministro. Interessante que os estrangeiros são também considerados hijos de Israel quando estão bajo pacto ou qualquer que se une aos israelitas e entra em pacto. Então, o povo de Israel não seria só a linhagem sanguínea que vem de Abraão, Isaac e Jacó, mas também todos aqueles que estão juntos. Incluso em Gênesis 17, quando Abacadosh, quando Yahweh, o Todo-Poderoso Criador, hace um pacto com Abraão, que é o pacto da circuncisão, ele habla que deverás cumprir com o pacto de cortar o prepúcio, vós, tu hijo, naquele momento Ismael, sim, mais ou menos com uns 13 anos naquela época, como diz a Escritura, Gênesis capítulo 17, pero também ele diz, todo estrangeiro que esteja contigo, todos tus servos, aqueles comprados com dinheiro, aqueles nascidos em tu casa, ou seja, que não eram da linhagem de Abraão, pero conviviam com Abraão, deveriam também entrar em pacto nesse momento da circuncisão com Abraão. E não é diferente, porque sabemos que quando o povo de Israel saiu do Egito, segundo a Escritura habla que saiu também uma multidão mista. Saiu os egípcios inteligentes com o povo de Israel, verdade? E também outros, quem sabe outros de outras nações que viviam no Egito, também aproveitaram e saíram com o povo de Israel. Então havia uma multidão mista junto com o povo de Israel, que seria nada mais considerado por Adonai todos eles o povo de Israel no modo general. Os descendentes de linhagem, mas também aqueles que estavam em pacto junto com o povo de Israel. Amém? Entonces, amado, esta parte es muy revelador porque estamos hablando de que
tanto el Padre, Yahweh Sebaot, Él quiere que los que no nacieron en la tierra de Israel también sean parte y pueden ser parte de lo de la nación. O sea, como vos dijiste, no solamente aquellos que nacieron en la tierra o tienen descendencia de sangre, sino que los extranjeros que moran, el Padre quiere que sean parte de este pueblo. Exatamente. Interessante que o objetivo de Israel é ser luz para as nações, luz para as nações. E o ponto interessante é que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada vários momentos de invitação. Os profetas falando em nome de todo o Criador, invitando o povo estrangeiro para ser parte do povo de Israel. Por quê? Porque com o povo de Israel estão as bendições. Com o povo de Israel está todo o pacto de um Criador todo-poderoso do céu e da terra, trazendo benefícios e condições de não só de vida eterna, mas de qualidade de vida a todos aqueles que desejam também das bendições de Abraão, Isaac e Jacó. Muito interessante, muito bueno. Continuando a nossa história em relação a isto, nós vamos ver que depois, quando entraram na terra de Canaã, quando os israelitas recuperaram a posição da terra, foi o momento de los eles. Nós vamos agora entender um pouco o que passou com o povo de Israel, com sua história, porque tem tudo a ver com descendência também, e com os dias de hoje, o que se passou com o povo de Israel no reinado de Saul, Davi e Salomão. Okay? Nós vamos entender e vamos ver que no reinado de Saul, Davi e Salomão foi quando as tribos de Israel estavam mais unidas, pero depois houve uma divisão. Aí vai aparecer uma imagem para que eu tenha um pouco de visão também de imagem, verdade? O reinado de Saul, que foi ungido por Samuel, verdade? Davi também foi ungido por Samuel, verdade? E então o seu filho de Davi, Salomão, foi o que depois assumiu o reino e se passou algo no momento de Salomão que nós vamos ver agora. Bajo 3 reis governaram as 12 tribos de Israel, até que Salomão desobedeceu. Então nós sabemos que aí começou a unidade das tribos, das 12 tribos, com Saul. Davi conseguiu unir todo Israel, verdade? Então você pode ver que também Davi, ele é um tipo de Messias, tá? Porque sabemos que ele, além de todo, sabemos que o Messias é descendente de Davi. E da mesma maneira como Davi reuniu as tribos de Israel bajo um só governo, nosso Messias está sendo e vai terminar de completar a mesma coisa, unir as tribos perdidas de Israel, é o que nós vamos explicar mais adelante. Pero Melahim Aleph, ou seja, 1 Reis, capítulo 11, 31, habla sobre algo. Por gentileza, amado. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Yahweh Elohim de Israel. He aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribos. Vamos colocar aqui em contexto, ok? Salomão havia pecado, nós vamos ler no texto, verdade? Então, o reino de Israel, as 12 tribos foram divididas no meio. Então, Jeroboão era servo de Salomão e Roboão, seu filho. E nós vamos ver que, nesse momento, o profeta se acerca a Jeroboão, que era servo de Salomão, e diz: mira, toma, rasga cremos que é um tali, verdade? Como esse, um manto de oração, e rasga em 12 pedaços, e entrega 10 pedaços a Jeroboão, e dizendo: ei que arrancarei, a mensagem de Yahweh a Jeroboão, ei que arrancarei o reino del mando de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Pero a pergunta é, por que se passou isto? Verdade? 1 Reis 11:33. Porque me dejaron y se postraron ante Astoret, la diosa de los sidonitas, ante Quemos, el dios de los moabitas, y ante Milcom, el dios de los hijos de Amón. Y no anduviste en mis caminos, para hacer lo que es recto a mis ojos, mis estatutos y mis juicios, como David, su padre. Sabemos que Salomão cometeu pecados, verdade? Contra os mandamentos do Eterno. Salomão, por exemplo, juntou para ele muito cavalos, muito exército, muitos cavalos e carros de guerra, riquezas, verdade? Muitas mulheres. E a escritura diz que as próprias mulheres corromperam o coração de Salomão, a ponto que Salomão foi e desviou a adoração ao Elohim, ao Deus verdadeiro, para adorar outros deuses. E não só Salomão, como isso se contaminou também por a nação de Israel, ok? Através do mau comportamento de um líder, todo Israel se corrompeu. E aqui diz o texto que exatamente por isso, porque se prostraram, ou seja, adulteraram espiritualmente, cambiaram a adoração ao Elohim verdadeiro por imagens e deuses paganos. O reino então foi partido em 2, irmão. Foi partido em 2. 10 tribos se quedaram no norte, como vai aparecer em tu pantalha a informação. 10 tribos do norte se chamaram Casa de Israel.
ou casa de José, ou Efraim, ou simplesmente Efraim. Porque Efraim recebeu a primogenitura da parte do padre Jacó. Então o reino foi dividido em duas partes. No norte, onde a capital se quedava em Samaria, aí se quedou 10 tribos de Israel. Então foi conhecido esse reino como casa de Israel, casa de Jacó, ou Efraim, ou simplesmente Efraim. Então quando a escritura habla sobre casa de Israel, depende do contexto, está falando só do reino do norte. Quando a Bíblia habla casa de José ou casa de Efraim, está falando só desse reino dividido que está no norte. Ou quando a Bíblia habla apenas Efraim, dentro do contexto também de reino, de multitude de gente, está falando também do reino do norte. Já do outro lado, no reino do sul, se quedou 2 tribos, que foram chamadas casa de Judá. Casa de Judá. Porque Judá recebeu a bendição, a primogenitura no lugar de Rubem, como nós havíamos falado no estudo passado. Então, Efraim, por receber a primogenitura, se quedou como o título sobre as 10 tribos. Verdade? Nós vamos entender por quê. Qual o significado profético das 10 tribos do norte, que se quedaram a capital em Samaria, receber esse título de casa de Efraim. E sabemos que no reino do sul, que a capital se quedou em Jerusalém, barra o governo primário de Roboão, que é filho de Salomão, verdade? Se quedou então a capital em Jerusalém e também recebeu o nome por cada primogenitura que foi dada a Judá no lugar de Rubem, ok? Aí apareceu na imagem na pantalla, para que vocês tenham em conta, verdade? Uma imagem que mostra então o reinado de Roboão e também o reinado de Jeroboão. Roboão e Jeroboão. A gente tem que tomar cuidado porque os nomes são muito parecidos, verdade? E incluso existe também uma questão profética sobre todo, verdade? Porque na verdade se trata de um só reino, pero com 2 realidades, verdade? Então Jeroboão se quedou com o reino no norte, ok? Aí você pode mirar que desde Betel até Dan, território de Dan, aonde aí tem Siquém, aonde também tem Samaria, que foi a capital do reino do norte. E tu pode mirar aí no gráfico, na imagem, verdade? Que ali mostra Jerusalém e Judá com o reinado de Roboão, o reino do sul, ok? Aí mostra um outro gráfico para que tu tenha em conta, ok? Aí mostra as 10 tribos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Nação de Israel. Aí em tua pantalla para que tu possa acompanhar esse estudo. Nós estamos aqui para aprendermos juntos, verdade? E é uma escola, ok? Essas 10 tribos é o reino do sul, ok? Reino do sul e reino do norte. Reino do norte são 10 tribos e o reino do sul 2 tribos. Então, as 12 tribos divididas. Reino do sul se quedou com o nome Casa de Judá, e aí se quedou Judá e Benjamim. Sim. E como também o templo estava em Jerusalém, verdade? Foi construído em Jerusalém, aí então se quedaram muitos levitas também. Apesar que havia alguns levitas também no reino do norte. No reino do norte, na divisão conhecido como Casa de Israel, ou José, ou Efraim, chegaram 10 tribos, que seriam Rubem, Simeão, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isacar, Zebulon, José, que seria Manassé, e Efraim, ok? E nós vamos ver que isso foi considerado multitude de nações. E por quê? Aí conexões espirituais e sobretudo profético e sobretudo cultural, uma identificação muito forte. Por quê? Porque a partir dessas 10 tribos que foram chamados multitude de nações. É interessante que o nome Efraim significa frutífero ou dobre frutífero, ou seja, que dele nasceria várias nações, como nós lemos na semana passada, que seria sobre ele la bendición, ok? Y amado, ese término que vos estás mencionando, multitud de naciones, es un término que se menciona casi en toda la escritura. Exactamente, sí. Desde nuestro padre de la fe, Abraham, que fue la promesa, pero sigue todavía pronunciándose hablando. Y hasta todavía en acontecimientos que deberán pasar. Exactamente. O sea, habla de las naciones. Es importante nosotros saber quiénes son o quiénes van a ser esas multitud de naciones, porque ellos van a ser parte de Israel. Interessante que lá no Apocalipse está falando também novamente das nações, multitudes de nações. É interessante que tu possa considerar que o Criador do céu e da terra tem Israel como seu especial tesouro, é o pueblo del Criador. Pero sim, o Criador da terra se preocupa com todas as nações, ok? Exatamente buscando levar a salvação a todos. El norte, casa de Israel, José ou Efraim, foi advertido. Então agora já passamos na próxima fase, aonde está dividido o reino
E está acontecendo o reinado no norte e acontecendo o reinado no sul. Pero no reino do norte foi o primeiro a ser advertido. Por quê? Quiser ler para nós outro comentário, por gentileza? Sí. Fue advertido a la casa del norte. Y por su constante desobediencia al pacto que les dio Adán, luego Noé, luego Abraham y finalmente escrito por Moisés, fueron llevados cautivos por el rey de Asiria alrededor del año 722 antes de la era común. Ok, algo interessante. O que passou com o reino do norte, nós vamos ver, se tu ler a história, tu vai ver que foi realmente algo assim, justo da parte do padre, porque quando se hace um convênio, um pacto ou uma aliança, há duas partes. Eu hago uma aliança contigo, um pacto contigo, tu tem tua parte a ser cumprida e eu também tenho. Ele, Criador, sempre foi fiel com Israel. E mesmo quando o reino estava dividido, ele, Criador, procurava que tanto o reino do norte como o reino do sul fosse fiel a seu pacto, a seu mandamento. E que passa que o reino do norte foi o primeiro a se prostituir. E nós vamos ver, por exemplo, pela história, que Jeroboão já começou fazendo já sua coisa errada, verdade? De trazer a adoração que devia ser em Jerusalém, porque assim diz o mandamento, para Samaria. Então ele começou a contratar sacerdotes, pessoas que não eram levitas, para ministrar certos rituais em Samaria. Porque Jeroboão não queria que a gente do reino do norte subisse a adorar no sul, em Jerusalém, com medo de perder seu poder, sua autoridade, que a gente começaria a subir em adoração a Jerusalém e seu reino começaria a se perder, a se quedar cada vez mais fraco, porque a gente ia a Jerusalém e acabaria se quedando em Jerusalém ou se quedando no reino do norte, e ele, com medo de perder essa autoridade, esse poder, ele começou então a proibir que a gente subisse a Jerusalém para adorar e começou a estipular ou colocar uma espécie de culto totalmente profano, proibido por la Torá, por los mandamentos, por la lei, em Samaria. Já começou por aí. Entonces, amado, para que ellos puedan, los que nos están escuchando, puedan comprender, el profeta, el creador a través del profeta, sí le dice a Jeroboam para que pueda ir con 10 tribus al norte. Sí. Pero ya al colocar un lugar a donde iba a ser la nueva, supuestamente, lugar de adoración, eso no fue orden del creador. Ellos deberían continuar del norte, ir al sur en Jerusalén. Exactamente. Eso fue una idea del propio Jeroboam. Exatamente. Por quê? Porque o objetivo do Criador, sobretudo, era levar a gente novamente à adoração, à unidade de Israel. Porque já estavam sendo divididos por causa de pecados. Claro. Entende? Por adorar outros deuses. Então, a gente do norte, por exemplo, subiria a Jerusalém e com o tempo volveria toda a adoração ao Elohim, ao Criador verdadeiro, ao Deus verdadeiro. Pero essa decisão de Jeroboão trouxe desgraça ao reino do norte, tanto que em 622, antes da Era Comum, o rei da Síria vem e invade a Samaria, a capital, e invade o reino do norte e leva as 10 tribos cautivas para a Síria. Então, Jeroboam não consultou con Yahweh para hacer eso. Y al final Yahweh tenía un objetivo de arreglar algo que Salomón ya hizo mal, y lastimosamente él empeoró la situación y trajo um culto estranho, verdade? Uma adoração estranha. Incluso nós vamos ver a história no livro de Reis, no livro de Crônica, nós vamos ver que realmente o reino do norte se quedou realmente totalmente prostituído. Porque aí o próprio rei já começou a colocar também as imagens, os deuses estranhos, e aí aquilo que Salomão empeçou, que era algo a princípio tico, vamos supor assim, verdade? E começou a aumentar cada vez mais a apostasia do povo, a ponto de serem levados cativos à Síria. Pero Judá foi tomado por Babilônia, porque Judá não mirou o mau exemplo de sua irmã do norte, verdade? E começou a cometer os mesmos pecados contra os mandamentos. E aí diz uma reflexão sobre Judá. La casa de Judá también rompió el pacto y Babilonia la llevó cautivo en el 586 antes de la Era Común durante 70 años. Vamos entender, para que muita gente do público entenda, que antes da Era Comum, conhecido como antes de Cristo no linguajar popular, antes da Era Comum os anos eram contados de arriba para baixo. Então teríamos o ano 1000, depois mais adiante o ano 500, 400, 499 até chegar no ano 1, verdade?
Então nós vamos ver que com essa contagem de cima para baixo, a casa do norte, o reino do norte, a casa de Efraim, foi levado ao cautivo antes Primeiro. e depois, mais ou menos quase 200 anos depois, mais ou menos, ou pouco menos, pouco mais, o reino do sul também foi levado ao cautivo à Babilônia por 70 anos. Pero se passou algo interessante, o regresso de Judá do exílio. Nós conhecemos a história bíblica, se tu estudar a história bíblica, tu vai ver também de que depois de 70 anos, o que passou com Judá? Judá retorna. Regressou, verdade? Quando por fim se permitiu regressar, quase toda a casa de Judá regressou de Babilônia. O reino do norte, a casa de Israel, nunca regressou. Então aqui existe um ponto que eu quero que tu preste bastante atenção. Um reino dividido, ok? Muita gente. As 10 tribos levadas para a Síria nunca retornaram do cativeiro. A casa de Judá, o reino do sul, sim, foram levados à Babilônia por Nabucodonosor, e depois de 70 anos, cumprindo a profecia, incluso Jeremias escrevia sobre tudo isso e outros profetas, retornou a Jerusalém. Foi no tempo de Neemias e Esdras, quando foi reconstruído o templo, conhecido como Templo de Zorobabel, verdade? Foram reconstruídos também Jerusalém, na cidade, verdade? E então hoje, até o ano 70, que foi a destruição, o ano 70 da Era Comum, da nossa era, verdade? Foi destruído pelos romanos, verdade? Até esse tempo ainda havia todo o templo e tudo mais, desse regresso dos 70 anos de cativeiro em Babilônia. Pero o ponto que eu quero que tu não assiste, verdade? Tu tenha em conta que a casa de Efraim, o reino do norte, nunca regressou. Então, solo para recapitular, para nuestros amados que nos están escuchando, Judá, Benjamín y los levitas son llevados en Babilonia 70 años y ellos vuelven otra vez a la casa, sí. Arreglan, y todo ese reinado, a partir de ese regreso hasta después del año 70 ya de nuestra era, es las 3 tribus prácticamente sí, las sí. que se quedaron ahí. Sí, exactamente. Las otras 10, donde estamos hablando prácticamente de Rubén, Simeón, Neftalí, Gad, Asher, nunca volvieron de nuevo en la casa. Nunca volveram mais. Hasta hoy. Exatamente. Então aí tem um gráfico que tu vai ver para que tu fique bem assim, conhecendo, verdade? Reino do Sul, casa de Judá. Judios, cautiveiro babilônico, em 536 antes da Era Comum. Volvem do cativeiro depois de 60 anos, de aí vino o Messias e também a Bíblia que temos, ok? Aí foi conservado toda a informação que temos, ok? Também vem nosso Messias, Yeshua e o Messias. O Reino do Norte, casa de Israel, José ou Efraim. Casa de Israel vai ao cativeiro assírio em 722. Nunca regressaram do exílio e mesclaram-se entre as nações, ok? Ou seja, em outros podemos pensar um pouco mais assim, profundo, verdade? Que se mesclaram, então, a semilha de Abraão, Isaac e Jacó, que estava junto com essas 10 tribos, também se mesclaram entre as nações, ok? Ao passar dos anos, assimilaram-se entre as nações e se tornaram como os gentiles. A palavra em hebreu seria goyim, que significa nações, perdendo assim a identidade hebreia. Ou seja, os judeus depois de 60 anos volveram e nós sabemos que hoje a cultura hebreia, a língua hebreia, a escritura hebreia, tudo está conservado até os dias de hoje por os judeus, por os irmãos judeus. Pero la casa de Efraim, as 10 tribos nunca regressaram, se assimilaram com as nações e perderam sua identidade. Isso é muito importante. Y entonces ya esto va justamente con el tema de que estamos tratando, ¿verdad? La crisis de identidad. Exatamente. Esas 10 tribus que son gran parte, ¿verdad?, de Israel, aún siguen esparciéndose en esa, sí, vamos a decir, en ese sentido, entre las naciones. Entre las naciones. Y el Padre permitió esto en su sabiduría y omnipotencia, ¿no? Así. Nós temos que entender uma coisa, irmão Eliezer, que o Padre, ele é maravilhoso porque ele consegue fazer de la maldição la bendição. Ele consegue fazer da desobediência que seus planos se concluam. O Padre, ele tem realmente a sabedoria eterna, por isso que toda a honra a nosso Todo-Poderoso, o Santo Bendito seja Ele, pelo hecho de que ele consegue fazer da desgraça uma bendição.
porque ele encaminha as coisas. Então, o homem tem o livre-arbítrio de decidir as coisas, ok? Pero mesmo quando o homem toma malas decisões, entende? O Padre mesmo assim consegue cercar todo e fazer que seus planos aconteçam, para que os inocentes que nascem a partir da desobediência dos rebeldes puedan ter a oportunidade de conhecê-lo, de receber as bendições também dos patriarcas. O Padre é maravilhoso. Es demasiado lindo, ¿eh? Porque Sí, maravilloso el Padre. significa que Él siempre está buscando de alguna manera reunir otra vez a su hijo. Exatamente. Él quiere que su hijo y sus hijas vuelvan a Él. Ele não desiste. Vamos a decir, puede ser que Él se enojó, obviamente, porque Sí, claro. obviamente hubo ahí la desobediencia, por más de que cuando comenzamos decía, fue advertido Sí. y ellos se equivocaron, pero aún así Él sigue siendo padre. Él sigue queriendo reunir a sus hijos, a sus hijas con Él. Quer dar oportunidade. Qué lindo, maravilloso eso. Então, uma coisa, o profeta Abba compara o amor do Padre, dele, Yahweh Todo-Poderoso, Santo Bendito Seja, como o amor de uma madre, verdade? Aquela madre que tem um filho que fez muita besteira em sua vida, foi isso. Podemos colocar um exemplo, um filho que é traficante, um filho assassino, que seja, verdade? E esse filho, ele recebe as consequências de seus hechos, verdade? E tu foi hoje, por exemplo, no portão de uma cárcere, de uma prisão, verdade? Numa cárcere, tu vai ver que ali há uma cola muito grande, verdade? De gente esperando para visitar os presos. E tu vai ver que a maioria são mulheres. E boa parte delas são madres. Então, esse amor, entende? Mesmo seus filhos no cautiveiro, no cárcere deste mundo, o Padre continua buscando seus filhos, continua por eles. E é comparado ao amor de uma madre. Hoje tu vê que a madre hoje, não importa o que seja seu filho, ela busca de toda maneira a restauração, ajudá-lo, estar com ele. De dole, sofre por causa da desobediência, de sua rebeldia, pero hace. Então é maravilhoso isto. Pero, o Padre também profetizou, irmão, o regresso de Efraim. Olha que interessante, porque Judá regressou, pero Efraim não regressou à terra do Padre. Pero regresará. Regressará e já está regressando. E como podemos provar isso? Profeticamente. Porque as profecias falam sobre isso. E já a primeira profecia que habla do retorno profético de Efraim está lá no início da Bíblia, em Deuteronômio, em Devarim 30, 1 e 6. Lê para nós todos, por gentileza. Y cuando os sobrevengan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y recuérdalos en tu corazón, estando entre las naciones donde Yahweh tu Elohim te ha lanzado, y vuelve tú y tus hijos a Yahweh tu Elohim, y escucha su voz conforme a todo lo que te mandó hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma. Yahweh tu Elohim os sacará de vuestro cautiverio con él, y tendrá misericordia de vosotros, y os hará volver, reuniéndolos de entre todas las naciones, hasta donde Yahweh tu Elohim te dispersó. Olha só. Aunque tu destierro sea en los confines de los cielos, de allí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allí te tomará Yahweh tu Elohim. Os traerá de la tierra que poseyeron vuestros padres, y la poseeréis, y él os hará bien, y os multiplicará más que a vuestros padres. Yahweh tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, para que vivas. Amado, isso é uma profecia e não é uma profecia condicional. Não é uma profecia condicional. Essa profecia é uma promessa para que, mesmo quebrando o pacto, sendo desobediente ao pacto, recebendo sobre eles a bendição por obediência, a maldição por desobediência, e uma das maldições é esparcido pueblo. E aqui diz, estando entre as nações, onde Yahweh tu Elohim te ha lançado. Porque nós sabemos que hoje há muitos judeus que estão também nas nações, verdade? Sim. Pero, especialmente a casa de Efraim, nunca retornou. E interessante é que a casa de Judá, quando foi oficialmente para o exílio, foi para a Babilônia. Uma nação. E de lá volveram, depois de 70 anos. Pero aqui diz que entre as nações, onde Yahweh tu Elohim te ha lançado por desobediência, porque por maldição, por rebeldia do pueblo, e volve tu e tus hijos a escutar a voz, a buscar novamente, entrar em pacto com ele, buscar os mandamentos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Yahweh tu Elohim, diz o texto, tu leu, os sacará de vuestro cautiveiro com ele,
com ele, ou seja, Yahweh estará contigo, te sacando do cautiveiro, e tendrá Rahim, misericórdia, e te hará volver, reunindo-los entre todas as nações, ó Efraim, entre as nações, até onde Yahweh teu Elohim dispersou. Aqui diz um detalhe, aunque tu desterro, seja nos confins del cielo, de ali te recolherá Yahweh teu Elohim, e de ali te tomará. Interessante que nós estamos gravando acá em Paraguai, meus amados, ao público verá, estamos em Paraguai, e referentemente a Israel, Paraguai, Brasil, Bolívia, Peru, Equador, essa região, provavelmente Sul América, Central América, principalmente o Norte América mesmo, é considerado o confim do mundo, confim do céu, confim da terra, porque aqui é o último ponto, verdade? Israel, nós vamos entender que Israel está bem no meio. Israel é o umbigo do mundo, ok? E de um extremo, o que é o extremo de Israel? Onde estamos hoje, nós outros, verdade? E te pergunto, será que nós outros, vós que me escute, que nos assista, será que nós outros não fazemos parte desse pueblo, desse Efraim que foi disperso um dia? Pela profecia diz que regressará. Regressará a quê? A la terra de vossos padres. Y yo creo que todos en el colegio hemos aprendido la historia del descubrimiento de América. Y dice que en el año 1490 y algo, Cristóbal Colón viene y descubre el continente americano. O sea, estamos hablando menos de 600 años. Sí. Y obviamente el Mesías y esta profecía, estamos hablando que es mucho más de 2000 años atrás. Y el continente americano hace ni 600 años. Sí. O sea, el confín de la tierra realmente es estos países donde nosotros estamos. Sí. Alrededor de estos países. Significa que el Padre ya sabía Sí. que descendientes de Abraham con sangre realmente iban a estar por esta tierra y nosotros seríamos llamados. Sim. E se a pessoa tem curiosidade de estudar a história por trás da história, vai encontrar hechos interessantes. Por exemplo, Cristóvão Colombo era judío, ok? Isso é a história por trás da história. Necessitas não estudar só a história sistematizada por um sistema educativo mundial que tem suas intenções, ok? Pero existe a história por trás da história, que há muitos pesquisadores, antropologia, e-mail, arqueologia e tudo mais. A história por trás da história, habla-se em alguns textos que Cristóvão Colombo sabia que nas Américas havia descendentes de Israel, porque as profecias apontavam que essas tribos dispersas iriam até os extremos do céu, da terra, como está na profecia. Então ele programa todo esse descobrimento, porque ele sabia pelas profecias bíblicas de que haveria um lugar mais aos confins que era habitado. Inclusive, se nós aprofundamos um pouco mais, existe um livro que é considerado um livro apócrifo chamado Segundo Esdras. Na tua Bíblia, há o livro de Primeiro Esdras. No livro de Segundo Esdras, há uma informação histórica dizendo que as tribos que foram dispersas para a Síria, muitos huíram do cativeiro e começaram a migrar região mais ao norte, atravessando de Alasca, da parte de Rússia hoje, verdade? E Alasca seria os Estados Unidos, um lugar chamado Estreito de Bering. E o Estreito de Bering era um lugar onde no inverno se congelava e a navegação se quedava mais tranquila. E sobretudo nesse canal havia muita tempestade. E segundo esse livro, que é um livro histórico que traz informações históricas, diz que uma época do ano se barrava as tormentas nessa região e era mais fácil a navegação porque era um curto, eu não tenho agora a informação para te dizer, mas se tu procurar na internet Estreito de Bering e encontrar, tu vai ver que o espaço de mar aí é muito curto e a gente conseguia atravessar. E segundo o livro de Esdras, eram canoas, barcos, como caiaques e assim, e atravessaram. E então essa gente, segundo outros livros, por isso que eu te passo aqui apenas uma informação assim nomás para que tu possa fazer tua pesquisa, verdade? Eu creio que a melhor maneira de buscar o conhecimento é realmente receber, como eu, por exemplo, recebo algumas dicas de informação sobre vários pontos e aí procuro me aprofundar, ok? E que muitos pueblos naturais ou nativos, Norte América, Centro América e Sul América, são descendentes dessas 10 tribos que migraram então a essa região.
Entonces cruzaron el estrecho de Bering. de Bering y empezaron a bajar da América do Norte, ¿verdad? Hasta América do Sur. Y yo voy a sumar y voy a realmente enfatizar que eso sí puede ser cierto. Yo nací en el 81 y en el colegio yo me acuerdo que en el primero o segundo curso nosotros sí estudiábamos sobre el estrecho de Bering. Hoy en día ya con mi hijo me doy cuenta que eso ya no se estudia, pero sí dábamos estudios sobre el estrecho de Bering. Me acuerdo que era 70 a 80 kilómetros y según ese no enseñaba, me acuerdo que decía que inclusive se congelaba y daba para la persona cruzar caminando. Era muy frío, pero obviamente hay gente que moría, dice, por el trayecto, pero hay gente que sobrevivía. Entonces de ahí bajaba para Canadá y comenzaban a poblar tanto Canadá, Estados Unidos y sucesivamente. Y se enseñaba en la escuela. Y cuando hoy estudiamos la historia de Cristóbal Colón, cuando él llegó ya había gente viviendo. Y como supuestamente él se fue a buscar en la India mercancía o oro, cuando él vio a esa gente le llamó indígenas. De ahí viene el término indígenas, porque dice la historia que él pensó que llegó en la India, pero en realidad llegó en América. Sí. Y de ahí viene el término indígena, pero eran personas que tenían de cierta manera ya una civilización. Exatamente. ¿De dónde vino esa gente? Exatamente. Da onde vino, verdade? Interessante que se nós hacemos uma comparação nas línguas nativas com o hebreu, há muita associação. A cultura desses pueblos como maias, incas, astecas, nessa região sul nós estamos acá, Guarani, Tupi-Guarani, Anomamis e aí outras, verdade? Tribos e também pueblos naturais, verdade? Nós vamos ver que há muita similitude, muita similitude. Eu tive a oportunidade de ler um livro, parte de um livro chamado La Religião Guarani, e nesse livro falava algumas informações muito interessantes de que quando os espanhóis chegaram nessa região onde estão agora os Guaranis, por exemplo, os Tupi-Guarani, se admiraram deles falarem a palavra Aleluia, que era muito usado já no cristianismo da Idade Média, verdade? Que é uma palavra hebreia que significa exaltado seja Yahweh, verdade? Miraram também que muitos eram circuncidados e eles perguntavam onde que a gente dessa cultura sacou a circuncisão, verdade? Alguns tipos de alimentos que eram hechos também, que eram muito parecidos com os alimentos que eram hechos em Israel. Então, se admiraram, verdade? Com uma civilização tão bem organizada. Incluso, existe um comentário, verdade? Histórico também, com seus fundamentos, e sempre a gente buscando suas evidências, verdade? Inclusive, os iguarates, essas pirâmides, verdade? Que se encontram aí dos astecas, maias e incas, tem muito também a ver com as pirâmides do Egito. E dizem que da mesma maneira como o povo de Israel, em 400 anos no Egito, foi provavelmente os arquitetos dessas pirâmides, aí muitas especulações alienígenas e tal, mas não negando esse mérito, sendo um pouco mais racional, claro, que a possibilidade do ser humano construir tão grandes edificações, verdade? Aí no Egito, se passou a mesma coisa nas Américas, porque é o mesmo pueblo. Os mesmos arquitetos que estiveram trabalhando no Egito também trabalharam nas Américas e construíram as pirâmides conhecidas aqui na América. Son informaciones. Y esto viene todo, tenemos que realmente conectar porque el Padre es perfecto, como dijimos, y ahí toda esta historia tiene que ver con esta profecía. Hay una gran posibilidad, ¿verdad? Y tiene que ser, porque multitud de naciones. Exacto. Allá solamente el Medio Oriente, hay naciones, pero multitud ahí nomás no iba a haber. ¿Y por qué no entonces? El Padre justamente, yo te hice la pregunta, ¿el Padre permitió? Y digo, sí. Entonces vemos acá que el Padre permitió que la sangre de Abraham se esparciera para poder completar ese término multitud de naciones y poder realmente completar todo, esas las estrellas del cielo. Sí, amén. Os granos de areia na praia, ¿verdad? É interessante que falando isso, que o Padre habló a Abraham, ¿verdad? Que Abraham seria pai de muitas nações, colocando já, e que através dele seria bendita todas as famílias da terra. Aí é um doble significado, tanto porque a descendência de Abraão sai o Messias, que obedeceria toda a terra através do sacrifício, sua morte, verdade, para resgatar a raça humana do pecado, da rebeldia do pecado, pero também que sua semilha estaria em vários habitantes de todas as partes desse mundo. Amém? Informações para que tu pueda também racionar com nós outros. Amém? Durante esses últimos 2000 anos, tão perdido a casa de Efraim, que nós estamos falando agora, por completo sua identidade israelita como casa de Israel, cumprindo plenamente a profecia, ok?
el pastor y las ovejas. É muito comum escutar no meio cristiano, verdade, sobre o pastor, o bueno pastor, las ovejas. Há muitos desenhos, verdade, que hacen de um pastor com uma oveja em seu regaço, verdade. É uma forma figurada de dizer os seguidores do bom pastor, que é o Messias, Yeshua, Jesus, ok? Pero quem realmente são as ovejas? Okay? Quem realmente são as ovejas segundo o texto bíblico? Porque hoje é muito comum tu falar, não, eu sou uma oveja do rebanho ou do redil do bom pastor Jesus Cristo. Então eu sou cristiano, então eu sou brasileiro, paraguaio, que seja, e eu sou uma oveja, ok? Pero segundo o texto bíblico, quem são as ovejas? Nós vamos ver isso, amém? Nós vamos ver em Jeremias 50:17, por exemplo. Dice, Israel es como una oveja descarriada, que fue ahuyentado por los leones. Primero fue devorado por el rey Asiria y después Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha triturado sus huesos. Mira, aqui está falando das duas casas, verdade? Hablando que Israel como um todo, a casa de Judá e a casa de Efraim, a reino do norte e a reino do sul, são as ovelhas descarriadas. Aqui diz, foram adjuntadas, verdade? Primeiramente pelo rei da Síria, ou seja, a dispersação da Síria, está no livro de Jeremias 50, capítulo 50, verso 17, e depois do reino do norte, que é a casa de Judá, pelo rei Nabucodonosor. Então, quem é a oveja? Quem é considerado oveja por la Bíblia? É Israel, ok? Vamos ver mais um texto, Marcos 2:12, olha o que diz. Evangelho de Marcos 2, capítulo 2, verso 12. En verdad, he aquí te reuniré todo, oh Jacob, por derecho. Yo llevaré el remanente de Israel. Yo mismo los reuniré a todos, como ovejas en un corral, como rebaño en medio de buenos pastos. Habrá ruido de gran multitud. Amém? Olha como diz a profecia, verdade? Muito direto, verdade? Eu levarei o remanente de Israel, de Jacó, los reunirei a todos como ovejas em um corral, como rebanho. De muitos pastos. Y solo para aclarar, cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando de las 12 tribus. Das 12 tribos, o reino do norte e o reino também. Reino del sur, 2 tribus, con los levitas, y reino del norte, 10 tribus. Sí. Reino del sur, 2 tribus con los levitas, 12 tribus. 12 tribus. Entonces cuando acá dice, los reuniré, casa de Israel, sigue hablando de las 12 tribus. Las 12 tribus. Não é um Israel reemplazado. Não é outra coisa, não é também só os judeus. Claro, sim, não é só os porque judeus. A restauração de Israel é a casa de Efraim e a casa de Judá. Nós vamos ver mais sobre isso. Olha o que diz, ovelhas dispersas. Ezequiel 11:16. Diles así ha dicho Adonai Yahweh, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y aunque los he dispersado por los países, por un breve tiempo he sido para ellos un santuario en los países a donde han llegado. Amém. Ou seja, em outras palavras, o Padre sempre esteve com seu pueblo. Nos países onde foram levados, sempre esteve com seu pueblo. Amém. E Israel é a oveja. Israel é o rebanho do Padre. Ezequiel 34:12-13 é o que diz. Como el pastor que recoge su rebaño en el día en que se dispersan, así recogeré mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde han sido esparcidas. En los días de espesas nubes y espesa oscuridad, los sacaré de entre las otras naciones y los reuniré, llevándolos de otros pueblos y regiones a vivir en su propia tierra. Entonces los apacentaré sobre la cumbre de los montes de Israel, en los valles y en todos los pueblos del país. Mira, essa profecia todavía não se cumpriu. Por isso que tu que é cristiano, evangélico e tudo mais, tenéis que levar em consideração, a Bíblia é a palavra de Deus, crees vós? Nós cremos também. A Bíblia é um livro que não se contradiz, ok? Há mala tradução, há mala interpretação, pero quando estudamos o termo profético e a linguagem bíblica realmente como é, por isso que o objetivo desse canal é te levar uma informação dentro do pensamento hebreu, dentro do pensamento da Escritura Sagrada. A Bíblia foi escrita para nós outros, pero não a nós outros. Para poder entender as linguagens bíblicas, é importante conhecer a história e entender de que essas profecias como essa todavia não se cumpriu todavia. Está em processo de se cumprir. Então muita gente cristiana está esperando a grande tribulação, ou outros estão esperando o anticristo, ou antes de vir a perseguição da bestia, ou do anticristo, um arrebatamento secreto, ok? Pero como tudo isso vai se cumprir se todavia falta cumprir profecias como essa? Como que a gente está indo para o céu, adelantando as coisas,
sendo que profecias como essa todavia não se cumpriu. Por isso, vamos ter uns estudos mais profundos sobre o tema, verdade? Mas vamos entender várias coisas, de que há profecias todavia no Antigo Testamento que colaboram também com profecias e com escritos do Novo Testamento, como Apocalipse, por exemplo, e outros textos dos Evangelhos mesmo, que todavia não se passaram. E que precisa acontecer tudo isso para que a continuidade histórica e a veracidade bíblica se complete. Entonces, la tierra de Israel es bendita desde antes y sigue siendo bendita. Sim, com certeza. Un dato que pasó recientemente acá en el país, acá en Paraguay, el presidente actual se dio un informe de que él vuelve a restituir la embajada de Israel en Paraguay y reconociendo que Jerusalén es realmente la casa a donde realmente Israel es ahí su lugar. Su lugar, amén. Si tanto este país como muchos otros países siguen reconociendo esta profecía aún, entonces el Padre no se ha cumplido, Sí, como decir. sí. Significa que el Padre está reuniéndole a las ovejas. A las ovejas, exatamente. Por eso es que este tema es muy importante, porque quién sabe, vos, yo, somos las ovejas y no sabíamos que somos. E Y el muitas Padre vezes nos está buscando. está buscando, e muitas vezes há conflito entre as ovelhas, verdade? Porque muita gente habla, não, porque minha igreja é a igreja verdadeira, porque minha igreja tem o dom profético, e na nossa igreja a revelação profética é mais poderosa que a revelação bíblica. Porque nossos profetas têm a autoridade da palavra de Deus, porque recebem de Deus a mensagem, a palavra, pero ignoram a escritura sagrada. Ojo, ojo. Diz a escritura, maldito o homem que confia no homem. Ok? É melhor confiar em Yahweh, em sua palavra, que confiar em homens, confiar em príncipes. Ojo, porque profecias precisam ser cumpridas. Então, em vez das ovelhas ficarem se peleando, quem está com a verdade, deveriam conhecer a Bíblia e entender que tudo isso que estamos lendo há conexão com nossas vidas. E a pergunta que hago para vós mais uma vez, por que vós, que me assiste, tem tanto interesse em Israel, em la Bíblia, num livro que foi escrito parte em hebreu, no Velho Testamento em hebreu, Novo Testamento em grego, pero por mentes hebreias, ok? Porque tem interesse no Deus de Israel, porque tem interesse em Jesus, sendo ele judio. Jesus é judio, está vivo, está no Shammai, no céu, e é judio. O que quereis vós com o povo de Israel? O que toca em tu coração, o que circula em tu vena, que te atrai, que te estira a esse povo? Haga a pergunta a vós mesmo. Por que será que amás tanto o Deus de Israel? Poderia amar outros deuses, porque o Deus de Israel amás. O admiran a Abraham, Sí. todos le tienen como el padre de la fe. Sí. Y todos creen en ese hombre que realmente fue capaz de creer en una promesa y dar prácticamente una entrega total, al punto que inclusive un pedido como dar a su hijo como una prueba. Fue capaz de ir a dar el regalo que él tanto pedía al corazón, y realmente el padre de la fe, y realmente tanto los cristianos, los católicos, todos le conectan. ¿Por qué? ¿Y de dónde viene Abraham? Él es el justamente adorador del Dios único viviente. Exacto. Es el mismo que escribió esta profecía que aún no tiene que cumplirse. Entonces ese deseo, ese anhelo de buscar a ese poderoso, a ese altísimo, ¿será porque no hay sangre de Abraham? Há uma grande possibilidade. Por isso deves considerar essa possibilidade. De verdad, ese deseo entonces no es que viene por meramente sentimentalismo. O sea, hay una conexión allá con Abraham. Amém. Hay una conexión allá ya con las promesas que el Padre le hizo tanto a Isaac, a Jacob. Ai, exatamente. Por isso que deve considerar todos esses pontos. Amém? E deve pensar bem, por que amás tanto a Israel? Por que amás o Deus de Israel? Por que amas tanto o Messias enviado ao mundo, judio, que é Jesus de Nazaré, Yeshua, o Messias. Amém? Sabemos, as ovelhas são Israel, e disperso boa parte delas. E quem é o pastor, o grande pastor das ovelhas? O texto bíblico deixa claro, verdade? Ivrim, Hebreus 13:20. Y aquí el Elohim de Shalom, que volvió de entre los muertos, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amém? Quem é o pastor das ovelhas? O Messias, Yeshua.
Yohanan Juan 10, 12 y 4. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas las siguen porque conocen su voz. Quem é o bom pastor? O próprio Messias. Amém? Enviado por el Padre para guiar su pueblo, para guiar Israel y para guiar también la gente que hace parte ou queira de ser parte dele povo bendito. Amém? Amém. Vamos colocar agora alguns temas. Já entendemos quem são as ovelhas, quem é o pastor enviado pelo Padre Todo-Poderoso. Vamos separar um pouco agora e entender algumas características da casa de Judá, que são os irmãos judios hoje, e algumas características da casa de Efraim, ok? Característica da casa de Judá. Tem a Torá, que é a lei de Elohim, da lei de Deus, verdade? Como está em Gênesis 49, 10. A casa de Judá atualmente, hoje, negam ao Messias, a Yeshua, a Jesus. Não aceitam, grande parte, verdade? Aí já judeus convertidos, verdade? Não perderam sua identidade de porque volveram do cativeiro babilônico, de Babilônia. São chamados os que estão cerca, como está em Daniel 9, 7. Aí nós recordamos a parábola do filho pródigo, verdade? Aquele que está na casa do padre, el hijo mayor. El hijo mayor que nunca salió. Exatamente. Quem salió foi o hijo menor. Menor e nunca volveu, verdade? Ele está para volver. Amém? Características da casa de Israel, Efraim. São 10 tribos do reino do norte. Foram esparcidas nas nações depois do cativeiro assírio. Perderam sua identidade israelita. Têm fé, desejo, amor, se estira por Israel, pero perdeu sua identidade. Acreditam que são gentiles, cristianos, e cada um defendendo seu país, pero no fundo realmente são as ovelhas perdidas. Vivem entre os gentiles, entre as nações, e se chamam ovelhas perdidas da casa de Israel. Se olvidaram del nombre de su Deus, el Elohim de Israel. E são características, então, da casa de Efraim. Olha o que diz Jeremias 23, 27. Con sus sueños, que ellos permanecen diciéndose el uno al otro, esperan hacer que mi pueblo se olviden de mi nombre, tal como sus padres se olvidaron de mi nombre cuando adoraron a Baal. Mira, aqui está falando que os dirigentes do pueblo estavam causando que a gente se olvidara o nome de Elohim, o nome de Yahweh. E a profecia diz em Oséias e também nos habla em livro de Romanos, capítulo 10, se não me equivoco, diz que aquele que invocar o nome será salvo. Pero, como vão invocar o nome, como diz em Romanos 10, verdade? Como vão invocar o nome se não conhecem? Verdade? Então, a gente, né, política e religiosa deste mundo, isso que o povo de Israel se olvidará do nome do Criador. Então, quando uma pessoa que tem o sangue de Abraão em suas venas escute o nome do Messias, de Yeshua, ou numa versão mais arameia de Yeshua, ou mais alargada como Yahushua, o nome do Messias, isso toca. Quando escuta, em vez de Javé ou Jeová, que não há significado nenhum na língua hebreia, pero escute falar Yahweh ou Yahweh em algumas pronunciações, se move algo dentro. Por quê? Porque são o nome do Padre, e o nome também do seu representante legal, que é seu filho, então a gente se move o coração. Porque se passou um momento aonde procuraram hacer que el pueblo de Elohim olvidara o nombre de su propio Dios, su propio Elohim. Y eso es una obra, podemos decir que es una obra también del adversario, ¿verdad? Sí, del enemigo. De Satanás, sí. Porque estamos hablando que el nombre tanto del Padre como de su enviado, el Hijo, tiene poder. Sí, exactamente. Ya en el estudio anterior justamente hablábamos del nombre que está sobre todo nombre, que tiene poder. Sí. Y obviamente al adversario no le conviene o no quiere o no le agrada. Y qué mejor entonces ocultando o cambiando y haciéndole pensar a la gente que está pronunciando el nombre de Dios, Elohim, pero en realidad ese no es su nombre. Exatamente. Então a gente se perdeu com tudo isso, verdade? Pela hora, nesses últimos dias, estão acontecendo o quê? As ovelhas perdidas da casa de Israel estão despertando para o mandamento, para el santo nombre del Padre e também de seu Hijo, aprendendo um pouco das palavras hebreias que tem um significado muito profundo, dentro do significado original, da sua profundidade de cada palavra, e estão retornando para a casa do Padre. Oséias 8, 9 e 12 é o que diz. Israel ha sido tragado, ahora está entre las naciones como vasija inservible.
¿Por qué ha ido a Asur Efraín? Ha sido fortalecido contra sí mismo. Ellos amaron los regalos, pero ellos serán entregados a las naciones. Ahora yo los recibiré. Cesarán un poco de ungir a estos reyes y príncipes, porque Efraín ha multiplicado los altares para el pecado. Sí, los altares son pecaminosos para él. Yo le escribo tantas cosas de mi ley, sin embargo, él las considera extrañas. Aqui está hablando de Israel, tratando-se de hablar da casa de Efraim, do reino do norte. E ao que da profecia eles colocam vários detalhes. Por que eu sei que está falando da casa do norte? Porque Oséias diz o seguinte: "Hai sido tragado e agora está entre as nações, como vasija inservível." Ou seja, por que vasija inservível? Qual que é o pensamento ou a mentalidade, a idiomática hebreia nisto? Que uma vasija de honor é aquela que é usado para oferecer ao rei honor, honra ao rei, ok? Então, dentro do santo templo, quanto também dentro do palácio do rei, havia vasijas de ouro que era para servir ao rei, para poder oferecer ao rei uma adoração, um serviço, ok? E quando se diz aqui que Israel entre as nações é como vasija inservível, é que sua adoração e seu serviço não serve para nada, não está servindo. Porque ha ido a Assur, que seria a Síria. Então está falando do reino do norte, ok? Porque ha ido a Assur Efraim, a casa de Efraim, o reino do norte, e ha sido fortalecido contra si mesmo, e eles amaram regalos, ou seja, foram porque foram atrás de interesses. Pero eles serão entregados às nações. Foram para a Síria, pero depois seriam entregados às nações, como nós falamos já, que se esparciram, saíram do cautiveiro e migraram boa parte para as Américas. Pero eles serão entregados às nações. E agora eu los receberei. Depois das nações, aqui aí a profecia acontecendo, verdade? É uma declaração. Cessarão um pouco de ungir esses reis e príncipes, porque Efraim, começa a falar de Efraim, há multiplicado altares para o pecado. O que está sendo Efraim nas nações? Estão adorando a outros deuses. Estão adorando deuses de pedra, de barro, de metal, de arcilha, quer que seja. Efraim nas nações estão profanando, levantando altares em todos os países, em todas as cidades, e adorando a deuses estranhos. É que diz: se os altares são pecaminosos para ele, eu lhe escrevo tantas coisas de minha lei. E como liga a lei do Criador até Efraim? Através da Bíblia. A Bíblia Sagrada. Aí liga a lei. Pelo que diz aqui, sem embargo, eles consideram coisa estranha. Não nos interessa a lei. Não nos interessa o pacto, porque na lei está o pacto. O pacto foi feito com Israel. Efraim, sendo pueblo, perdeu a identidade, está nas nações adorando outros deuses, pero o Criador faz legar a eles a Bíblia Sagrada, para que eles tenham em conta o pacto, a descendência e toda essa informação. Pero eles, não, isso é estranho a nós outros. Eu nasci em Paraguai, nasci em Brasil, nasci barro tradição católica, cristiana que seja, e para mim não interessa, não tem nada a ver com Israel. Incluso porque os judeus mataram a Jesus, então não me interessa nada que venha de Israel ou dos judeus. Pero no fundo amam Israel e também o Deus de Israel. Quando eu estava na religião, teníamos o conceito, nasci, de que el Antiguo Testamento ya ha pasado, y ya que el Mesías, Jesús, Yahushua, Él viene a renovar, a mejorar. Entonces, al decir eso de que el Antiguo Testamento ya pasó, estas palabras sí encajan exactamente con el comportamiento de Efraín ahora. O sea, le parece, dice, las considera extrañas. O sea, no quiere reconocer, está rechazando. Sí. Sin embargo, el Padre ya en su sabiduría estaba diciendo justamente lo que está pasando ahora. Sí. O sea, realmente esto está hablando de nosotros. Sí. Está hablando entonces ese deseo que no es, vamos a decir, en un sentido más profundo, están buscándole al Creador, están queriendo reunirse con el Padre, con el Altísimo, pero están adorando a la creación. Sí. Como usted dijo, están adorando muchas veces a una imagen, a un ídolo, a algo creado. A sus pastores, a sus líderes, a sus profetas. Pero ellos están confundiendo las cosas. Exatamente. Porque toda essa adoração e essas personas que
ensinam a la gente a rechazar o nome, a não entender isto que é explícito na escritura. Muitas vezes as pessoas atraem interesses assim, verdade? E a gente tem as palavras dessas pessoas, líderes religiosos, com muito mais autoridade do que a própria palavra do Criador. Então a gente está realmente, Efraim está como ovelhas perdidas. Para ser assim bem direto, verdade? Essa é a minha opinião particular, verdade? Mas eu gostaria de expressar a voz, ok? Que a casa do sul, que é a casa de Judá, os descendentes são os judeus, ok? E a casa do norte, que seria a casa de Efraim, o reino do norte, que foram dispersas nas nações, são boa parte, ou quase 90% ou mais, os hermanos cristianos, que amam o Deus de Israel e amam também o próprio Israel e também amam ao Messias enviado ao mundo. Então, em outras palavras, Judá dos hermanos judios, que todavia poucos deles aceitaram o Messias Jesus, Yeshua. Pero la casa de Efraim, que ignora a lei, ignora os pactos, ignora uma descendência, ignoram porque não tem conhecimento, são ignorantes. A palavra ignorante vem daquele que ignora. Sim. Ignora o conhecimento porque seus líderes ensinaram, mira, se foca no Novo Testamento porque o Velho Testamento é vieja aliança, isso já se passou, aí é só história. Pero não, aí profecias importantíssimas que revela, quem sabe, a crise de identidade que tens em tua alma, de saber quem realmente sos, da onde realmente viniste, quem sos e para onde tu vai. Entonces el corazón, ese deseo de buscar a Dios, a Elohim, realmente es muy fuerte. Sí. Si estás viendo este video, si estás viendo esta enseñanza, es porque realmente ese deseo ardiente de buscar realmente al Padre, de querer encontrar, de sentir de que hay algo a más que atrajo para escuchar esto, es porque realmente esta invitación de que regresarás a la tierra, de que sos parte del pueblo de Israel, te toca a vos. Sí. Y sos parte también de esa promesa. De ahí viene ese deseo ardiente de buscar siempre. Amém. E vamos supor que uma pessoa fala assim, não, mas eu tenho certeza que não hago parte da linhagem de Israel, eu tenho plena certeza. Mesmo assim, sepa que tenéis um espaço no meio do povo, porque o Padre invita todas as nações e também os seus descendentes estão dispersos entre as nações. Ou seja, há muitos cristianos que são realmente linhagem de Abraão e há outros que não, pero que todos têm a mesma invitação e por amor ao Elohim de Israel receberão também sua recompensa e sua parte nas promessas. Nós vamos ver na profecia bíblica, no livro, por exemplo, de Oséias, Isaías, no Novo Testamento também habla em Efésios capítulo 2, que habla sobre aqueles que estão perto e aqueles que estão lejos, verdade? Quem está perto, dentro do pensamento da profecia bíblica, é a casa de Judá, porque está na casa do Padre. Aqueles que estão lejos é aqueles que estão nas nações, a casa de Efraim. São chamados, essa gente que está lejos, no mi pueblo, e seria em hebreu lo ami, ou no amado, lo ruamá. Los que estão lejos, que são considerados ovelhas perdidas. Isso vai encontrar em Oséias 12:23, Isaías 57:19 e Jeremias 50:6. Então, a casa de Efraim, que são as ovelhas perdidas, são considerados lo ami, não são mi pueblo. E também lo ruamá, que não são amados, ok? E também, como em Isaías, são considerados, Isaías 57:19, os que estão lejos. E em Jeremias 56, as ovelhas perdidas. Pero agora que interessante, para Manassir, tu falou uma contradição aí. Porque nós estamos falando que Efraim é o pueblo de Yahweh, pero por que ele é chamado no mi pueblo? Por que no mi pueblo? Nós vamos entender que ele é amado, vamos até o final desse tema, entender que por que ele é amado no mi pueblo? Porque em certo momento, a casa de Efraim, o reino do norte, foi divorciado do Padre por seus pecados. Pero a profecia habla que aquele que diz que aquele que é amado no mi pueblo volverá a ser su pueblo. E lá no capítulo 2 de Efésios, tu vai ver que o Messias vem e une os que estão lejos com aqueles que estão perto, sacando o muro de divisão. Então a gente fala, isso está falando dos judios e também falando dos gentiles, mas a pergunta é, quem são esses gentiles? E é por isso que nós vamos continuar na terceira parte, falando sobre quem são os gentiles, para poder entender quem é o no mi pueblo, o lo ami, quem são as ovelhas perdidas, quem são o lo ruamá, que são os que não são amados, os que estão lejos. Pero
Jeremias 56, por gentileza. Dice, mi pueblo tiene sido como oveja perdida. Sus pastores lo hicieron vagar sin rumbo por las montañas, olvidando su lugar de descanso. Ovelhas perdidas, quem são? Onde estão as 12 tribos de Israel no Novo Testamento? Aqui eu já falei em Efésios capítulo 12, verdade? Que habla dos gentiles. Então, o maior problema hoje da igreja cristiana é, não, gentiles, judios, nós somos gentiles, apóstolo Pablo, o apóstolo dos gentiles. Pero quem são esses gentiles? Essa é a pergunta. Quem são eles? Verdade? E nós vamos encarrar com a profecia bíblica e entender que esses gentiles nada mais é do que as ovelhas perdidas da casa de Israel que estão retornando à casa do Padre. Entonces los gentiles no son las religiones, no es una asamblea, no es una iglesia. É um pueblo. Es un pueblo. É um pueblo, exatamente. Siempre estamos hablando de un pueblo. Sim, exatamente. De uma descendência, de uma linhagem. Ok? E todos aqueles que estão com ele. Não podemos olvidar que como Israel havia os de linhagem, pero também aqueles que estavam junto em pacto com eles. Extranjeros, que Extranjeros, exatamente. Que si estaban en pacto ya hacían parte. Parte do povo, exatamente. E com os gentiles não é diferente. Que há aqueles, a boa parte, a grande parte dos gentiles são descendentes de Israel. Nós vamos mostrar isso no próximo vídeo. Pero também há aqueles que estão com eles também, com a mesma fé, com o mesmo desejo, que também fazem parte também dessas ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Amém. Espero que até aqui tenha te agradado todo esse tema. Se te agradou, por favor, deixa o like, compartilhe. Amém? Nosso objetivo realmente é trazer a luz da palavra do Criador, a luz que recebemos, e transmitir a voz para que tu possa também aumentar tua fé no Elohim da Bíblia, no Deus da Bíblia, e que possa também ser bendecido. Amém? Nos vemos então na terceira parte desse material e vamos falar um pouco sobre onde estão as 12 tribos no Novo Testamento e quem são os gentiles. Amém? Amém, amado? Tema imperdible. Que tenemos que estar, vos tenés que estar ahí para poder comprender mejor esto que estamos empezando. Amém? Shalom Aleichem a todos. Nos vemos no terceiro vídeo. Bendiciones. Shalom. Shalom, amado. Deus te bendiga. Amém.